Pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar de um fenômeno físico onde podemos alterar a velocidade de alguma coisa mudando a sua rapidez de seu movimento, ou mudando sua orientação, ou mudando os dois, tanto a rapidez quanto a orientação, né? Isso que eu acabei de falar, essa definição que eu acabei de falar é a de aceleração média, né? Que é o que a gente tem para hoje, né, na nossa aula de hoje sobre fenômenos físicos, né? Então, vamos para o que interessa. A definição de aceleração média ela se dá da seguinte maneira: a aceleração é a grandeza física que indica a taxa de variação da velocidade com o tempo. Evidentemente, se a velocidade não varia, a aceleração é igual a zero. Tá? Isso quer dizer o quê? Que se você aumenta a aceleração, obviamente a velocidade tende a aumentar, né? E se a velocidade não variar, isso está indicando o quê? Que a aceleração permaneceu sempre constante, tá? Então a aceleração foi igual a zero, a tua velocidade não mudará. Se você aumentar a aceleração, aumentará a velocidade. Se você diminuir a aceleração, automaticamente diminuirá a velocidade. Né? É o que está mostrando aqui na figura, um aumento de velocidade, onde nós temos um veículo, um carro, no tempo de 12 horas, passando a 60 km por hora. Né? E no intervalo de 2 horas, essa velocidade aumentou para 90 quilômetros. Então, através desses dados aqui, eu posso chegar a uma fórmula de para conhecer, né? Para ver qual foi o índice de aumento de aceleração aqui, já que ele saiu de uma velocidade menor para uma velocidade maior, né? Continuando, por definição, temos que a aceleração escalar média é. Então, pela fórmula que nós temos, a aceleração média ela vai ser a razão, né, a divisão entre a velocidade e o tempo, onde eu tenho que ΔV nada mais é do que velocidade final menos velocidade inicial. E a variação do tempo, do mesmo jeito que era lá quando nós vimos velocidade média, é tempo final menos tempo inicial, né? Então aqui eu coloquei uma legenda para identificarem cada uma das variáveis, né? Aceleração média, velocidade final, velocidade inicial, tempo final e tempo inicial. Classificação dos movimentos quanto ao módulo de velocidade. Esses movimentos eles podem estar relacionados com o módulo da velocidade, quer dizer, com o valor que essa velocidade tem, se essa velocidade é positiva, se essa velocidade é negativa. Então nós vamos ter dois tipos de movimento. O primeiro movimento é o que nós chamamos de movimento acelerado. Como o próprio nome já diz, o movimento acelerado ele acontece quando o corpo se movimentar cada vez mais rápido, ou seja, né, o valor da sua velocidade tende a crescer. Então, aqui nós temos no tempo zero a velocidade zero, no tempo 1 segundo nós temos 3 metros por segundo, no tempo 2 nós temos 6 metros por segundo, no tempo 3 nós temos 9 metros por segundo. E se você reparar, da primeira velocidade aqui, 0 metros por segundo, ele pulou para 3, então ele teve um aumento de 3 metros por segundo na velocidade. Da segunda velocidade para a terceira, também nós tivemos 3 metros por segundo de aumento. E assim também de 6 para 9, 3 metros por segundo de aumento de velocidade. Então, como a velocidade está em um crescimento, isso quer dizer que tu está tendo um movimento acelerado. O segundo movimento é o inverso desse, é um movimento retardado. Né? É um movimento que se caracteriza como forma de se tornar mais lento. Né? Então, o que acontece? O valor da velocidade vai diminuindo. Tá?
E a velocidade e a aceleração tem que ter sinais diferentes. Então, se você está diminuindo a aceleração, por mais que a velocidade esteja positiva, a aceleração vai se tornar negativa. Tá? A aceleração vai se tornar negativa. Então, por exemplo, aqui nós temos um veículo a 30 metros por segundo quando a aceleração começa a trabalhar no sentido oposto, quer dizer, a aceleração está diminuindo. Então, a tendência dessa velocidade é ela ir diminuindo também. Então, aqui, ó, saiu de 30 para 10 metros por segundo com uma aceleração negativa, né? com a aceleração diminuindo. Né? Então, essa velocidade aqui ela vai ter um sinal diferente da aceleração. Prosseguindo, alguns exemplos, né, de questões de aceleração média. Então vamos iniciar a resolução de alguns problemas utilizando a fórmula que nós vimos há alguns slides atrás. No primeiro exemplo eu coloquei aqui um exemplo bem tranquilo, bem fácil para se começar a compreender como usar a fórmula, né? Então, em uma revista automotiva há uma informação de que um carro de corrida que é capaz de acelerar de 0 a 108 km por hora em 2,5 segundos. Né? Então, pede-se aqui no problema para determinar a sua aceleração média em metros por segundo. Bom, de novo, tirem os dados do problema. Nós vamos compreender e tirar o dado do problema. Os dados. Então, aqui tirei já os dados do problema. Nós temos a velocidade inicial, que é 0 km, como está falando aqui no problema. Nós temos a velocidade final, 108 km por hora, aqui. E nós temos um tempo de variação dessa velocidade para essa de 2,5 segundos. E está pedindo qual a aceleração média em metros por segundo. Primeira coisa que a gente vai analisar, observe as unidades de medida. As unidades de medidas aqui. Nós temos segundos, está tranquilo. Mas aqui, ó, a unidade de comprimento, que é quilômetros, ela é diferente da que está sendo pedida em metros. Então, o que nós vamos ter que transformar aqui? Nós vamos ter que transformar esses 108 km por hora em metros por segundo, para poder começar a resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou transformar a velocidade final, que é 108 km por hora, eu vou dividi-la pelo fator de conversão, que é 3,6. Né? Então, 108 dividido por 3,6 deu 30 metros por segundo. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo, este carro está percorrendo 30 metros. Né? Transformando então agora que nós temos metros por segundo e segundos para trabalhar, nós podemos jogar na equação. A aceleração média é igual à variação da velocidade dividido pela variação do tempo. Né? Então, nós temos que a aceleração média, substituindo agora. A variação de velocidade foi justamente essa que nós encontramos aqui embaixo, 30 metros por segundo, dividido pelo tempo que ele gastou, 2,5 segundos. Ó, segundo com segundo está tudo certo, dá para a gente trabalhar. Então, 30 dividido por 2,5, nós vamos ter uma aceleração média de 12 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo a velocidade desse veículo aumenta 12 metros por segundo. Tá? Então, se ele sai do zero, com 1 segundo ele está a 12 metros por segundo, a 2 segundos ele vai estar a 24 metros por segundo e assim sucessivamente. Okay? Passando para o próximo exemplo, nós vamos ter uma questão que ela diz assim: um piloto de Fórmula 1 está se movendo a 250 km por hora quando chega a uma curva, sendo forçado a reduzir a velocidade de seu veículo para 88 km por hora, num intervalo de 3 segundos. Qual a aceleração escalar média do carro nesse intervalo de tempo? Expressa em metros por segundo ao quadrado. De novo, outra questão que nós temos quilômetros por hora e metros por segundo ao quadrado, então vamos ter que fazer essa transformação no decorrer da resolução do problema. Né? Outra coisa que a gente pode observar é que o carro está saindo de uma velocidade maior, que é 250 km por hora, para 88 km por hora. Isso quer dizer o quê? Que a aceleração e a velocidade vão ter sinais contrários. Isso é um movimento retardado que a gente falou nos slides anteriores. Né? Vamos tirar então os dados do problema.
Dados serão velocidade inicial 250 km por hora, velocidade final 88 km por hora e variação do tempo 3 segundos. Então pergunta-se qual a aceleração média nesse intervalo de tempo em metros por segundo ao quadrado. De novo, segundo, hora, metros, quilômetros, quilômetros. São unidades de medida tanto de tempo quanto de comprimentos diferentes. Então vamos ter que transformar 250 km por hora e 88 km por hora, teremos que transformá-los em metros por segundo. Do mesmo jeito do problema anterior, nós vamos pegar 250 km por hora, usar o fator de conversão e dividir 250 por 3,6 dá aproximadamente 69,4 metros por segundo. E 88 km por hora dividido pelo fator de conversão 3,6 vai dar 24,4 metros por segundo. Agora, jogando na fórmula. A fórmula nós temos aceleração média, variação da velocidade sobre variação do tempo. Vamos decompor essa fórmula pelo seguinte: como nós temos duas velocidades, nós vamos ter que trabalhar a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. Substituindo então, vamos lembrar que a velocidade final dele de 24,4 menos 69,4 dividido por 3 segundos. Essa conta vai ficar bem simples a gente fazer, vai dar um sinal negativo, a velocidade vai ficar menos 45 metros por segundo dividido por 3 segundos. Então a aceleração média é de 15 metros por segundo ao quadrado. Isso quer dizer o quê? Que a cada 1 segundo o carro diminuiria a sua velocidade em 15 metros por segundo até chegar na velocidade de 88 km por hora. Tá ok? Beleza? Vamos para o próximo. Esse aqui é da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, né? É uma questão de vestibular, uma questão mais simples de vestibular, não há nada tão complexo. Um trem desloca-se, com uma velocidade de 72 km por hora, quando o maquinista vê um obstáculo à sua frente. Então, aqui a figura, o trem está vindo a 72 km por hora e tem uma árvore jogada aqui no meio do trilho, né? E aí aciona-se os freios e para em 4 segundos. A aceleração média imprimida ao trem pelos freios foi em módulo igual a, né? Então, novamente, vamos tirar os dados. A velocidade inicial do trem é 72 km por hora, a velocidade final dele é zero, porque está falando aqui, ó, que ele para, né? Tá aqui, aciona os freios e para em 4 segundos com a aceleração dela em módulo. Então, vamos transformar quilômetros em metros por segundo, né? Vamos dividir por 3,6, o fator de conversão deu 20 metros por segundo. A aceleração média é a variação da velocidade pela variação do tempo. Sendo assim, substituindo, nós vamos ter que a velocidade final dele era zero, né, que ele parou, menos a velocidade inicial 20 metros por segundo, que foi a conversão que nós fizemos aqui, dividido pelo tempo, 4 segundos. Sendo assim, 0 menos 20, a velocidade, a aceleração média dele, então 20 dividido por 4, deu menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então esse trem, para parar e não bater no obstáculo, ele precisaria a cada segundo diminuir sua velocidade em 5 metros por segundo. Beleza, pessoal? Por hoje é só, né? Agradecer vocês aí pela participação na aula e até a próxima. Fiquem com Deus. Fui.